Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é o novo guideline sobre insuficiência ovariana prematura. Eric, agora no segundo semestre de 2024, nós tivemos a publicação pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia de um novo guideline sobre insuficiência ovariana prematura. É um documento bastante extenso. Extensíssimo. Mais de 200 páginas. Que revisa vários aspectos sobre esse tema e a gente vai discutir tudo isso a partir de agora. Mas vamos começar trazendo mais uma questão conceitual. Como é que eu posso definir a insuficiência ovariana prematura, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista clínico? Então, a gente sabe que a mulher ela vai passar pelo processo de exaustão de seus folículos, isso é o que leva à menopausa lá em torno dos 50 anos. Aí você teria a menopausa natural, a menopausa fisiológica. Por algum motivo, por alguma condição, pode ser que ocorra uma perda dessa atividade ovariana, uma exaustão desses folículos antes, mais precocemente. Quando isso ocorre antes dos 40 anos de idade, eu tenho a insuficiência ovariana prematura, que aí pode se expressar com amenorreia ou só com irregularidade menstrual. Já aí vendo uma diferença grande para a menopausa em si. A menopausa em si é a parada da menstruação. Sim. Certo? Na insuficiência ovariana prematura, você ainda pode ter uma situação de ter menstruação, só que de uma forma irregular, com menos frequente, com ciclos mais espaçados. Certo? Geralmente, como a gente vai falar daqui a pouco na parte do diagnóstico, conceitualmente você tem pelo menos 4 meses aí de amenorreia ou irregularidade menstrual, numa mulher com menos de 40 anos, você já deve colocar a insuficiência ovariana prematura nas suas hipóteses diagnósticas. A gente precisa diferenciar, e o documento traz isso, a insuficiência ovariana prematura da menopausa precoce. Muitas pessoas confundem os dois termos, chamam a insuficiência ovariana prematura de menopausa precoce. Nunca foi um termo muito correto de utilizar, até porque faz parecer que é igual à menopausa. Não é. A gente já viu agora eu falando que tem uma diferença, que é a questão da irregularidade menstrual. Sim. Então, são situações, embora fisiopatologicamente seja tudo pela perda da atividade ovariana, mas existe uma diferença. Então, a menopausa precoce, o documento ele orienta que seja reservado esse termo para aquelas mulheres que tem a perda da atividade ovariana depois dos 40 anos, mas antes dos 45 anos, ou seja, entre 40 e 44 anos, se essa mulher ela entra em falência ovariana, eu chamaria de menopausa precoce, ou seja, já seria uma menopausa natural, sim, mas antes do tempo que eu esperaria, porque geralmente é em torno dos 50, mas variando aí dos 45 para os 55 anos. Então seria, por algum motivo, ela faz um pouco antes dessa menopausa, que inclusive pode ter aí os mesmos mecanismos etiológicos envolvidos, e o documento, embora ele não vá falar da menopausa precoce, vai ser da IOP, da insuficiência ovariana prematura, mas muita coisa a gente pode acabar extrapolando, até a forma de tratamento, os mesmas preocupações que a gente vai ter também na menopausa precoce, mas conceitualmente são coisas diferentes. A gente não tem sobre a menopausa precoce um olhar de ser uma condição essencialmente assim, patológica, isso, como a gente tem para a insuficiência ovariana prematura, exato, em que necessariamente a gente vai fazer terapia hormonal. Isso. Bem, mas esse documento ele trouxe novidades relacionadas ao diagnóstico. Sim. E eu acho que esse é um dos principais pontos do podcast, porque muitas vezes o médico não endocrinologista ele pode não se sentir seguro, por exemplo, para fazer a terapia hormonal para essa mulher, mas ele pode fazer o diagnóstico, sim, inicial e posteriormente encaminhar. Então é importante que todo mundo que está acompanhando a gente saiba pelo menos fazer esse diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Então vamos lá. O que é que a gente tem atualmente de recomendação para esse diagnóstico? Qual é o exame que a gente vai solicitar? E qual seria o ponto de corte? Então, vamos lá. Você suspeitou, você vai solicitar FSH. Só. Tá? E aí, qual é o critério diagnóstico pela diretriz? Você tem amenorreia ou irregularidade menstrual por pelo menos 4 meses, mais uma dosagem de FSH acima de 25, então ponto de corte 25, está feito o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura. Quer dizer, Eric, que não precisa repetir? Não mais. Então essa é a grande mudança do diagnóstico. Então o que a gente tinha antes para diagnosticar IOP era
deu acima de 25, era o mesmo ponto de corte, repete daqui a 4 a 6 semanas para confirmar, porque é aquela velha história, hormônio, não, tem que repetir, blá blá blá. Só que os autores, eles justificam muito bem o porquê de não repetir. A gente sabe que na insuficiência ovariana prematura, a condição pode ser reversível. Então, essa mulher ela pode passar por períodos de retorno da atividade ovariana e depois perde de novo essa atividade ovariana. Se você repete o FSH daqui a 4 a 6 semanas, você pode pegar essa mulher na reversibilidade, no momento que retornou à atividade. E aí o FSH não vai estar mais acima de 25. E isso atrapalhava o diagnóstico quando isso acontecia. Ficava, então não tem? Então será que tem? Né? E aí? Então, a orientação atual é não repita. Né? Se você, clinicamente, você tem ali alteração menstrual e o FSH, o primeiro, já veio acima de 25, não precisa mais repetir. Exceto se houver dúvida diagnóstica. Por exemplo, tem tudo para IOP, porque tem amenorreia e tem sintomas de hipoestrogenismo, né? Porque faz parte da IOP. Os sintomas podem fazer parte da IOP. Os sintomas de hipoestrogenismo, já que é uma falência, uma perda da atividade ovariana. Então, assim, você acha que a mulher está com fogacho, não está menstruando, tem, sei lá, 35 anos, você dosa um FSH e vem um FSH de 20, de 21. Não Normal fechou. não tá, né? Normal não tá. Tá esquisito, mas não fechei Sim, critério. sim. Então, nesse caso, daqui a 4 a 6 semanas, eu doso um outro FSH. Boa. Certo? Eric, uma condição muito prática, eu acho, e que pode levar uma dúvida no dia a dia, é o que fazer com a mulher que já vem utilizando algum tratamento hormonal e que eu sei que pode suprimir ali o FSH e eu preciso fazer essa avaliação diagnóstica. O que é que o guideline sugere em relação a esses casos? Se você tiver feito aí, principalmente o contraceptivo hormonal, o que você tem que fazer é suspender 3 meses antes, de preferência, né? Você suspende e aguarda esse tempo para poder avaliar direito o diagnóstico. A gente sabe que esses tratamentos suprimem o FSH e você quer ver um FSH mais alto, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena discutir é por que o ponto de corte 25, porque outras diretrizes usam outros pontos de corte, como por exemplo 40. Né? Essa diretriz específica, que é a mais seguida, a europeia, né, que foi atualizada agora, ele já colocava o ponto de corte 25 antes e eles mantêm e reforçam muito esse ponto de corte, porque eles justificam que é um ponto de corte que você não vai perder pacientes com o diagnóstico. Porque existe um subtipo de IOP, que é o autoimune, né, que é a euforite autoimune, em que os níveis de FSH não costumam estar tão altos, certo? Agora, geralmente acima de 25, mas dificilmente vai estar acima de 40, por exemplo. Então, se você pega um ponto de corte mais alto, você acaba deixando esse subgrupo de mulheres fora do diagnóstico. Então, é aumentar a sensibilidade. É aumentar a sensibilidade, exatamente. Então, com um ponto de corte mais baixo, você torna o exame mais sensível e aí acaba diagnosticando mais quem precisa ser diagnosticado. Então, por isso que eles mantêm em 25. Muito bem, fica claro então que o principal exame para fechar esse diagnóstico é o FSH. Ela é suficiente. O FSH é suficiente. No entanto, existem outros exames que podem ser úteis de forma complementar ao FSH. E aí nós temos que discutir qual é o papel da dosagem de estradiol e também do hormônio antimileriano nessa avaliação diagnóstica da insuficiência ovariana prematura. A gente sabe que dosagem de estradiol é uma coisa que varia muito de acordo com o laboratório, né? É problemático, dependendo principalmente porque os ensaios que a gente tem acesso não são muito bons. Não é totalmente confiável, mas se for solicitado, um valor menor que 50, somado aí a um FSH elevado, contribuiria para fechar o diagnóstico. Isso. Mas deixar muito claro que não se usa o estradiol de forma isolada para dar o diagnóstico, nem tem necessidade de pedir. Mas às vezes pode acontecer de já vir pedido, solicitado. Certo. Então tem ali um FSH acima de 25 com estradiol abaixo de 50 e corroborou o que você já sabia, ou seja, comprovou o hipoestrogenismo. Mas ele não é essencial ao diagnóstico. Ok. E aí, em relação ao antimileriano, porque estradiol muitas vezes é um exame que acaba indo ali no pacote de exames, né? Não deveria, mas vai. Mas o antimileriano não. Então, existe alguma situação em que eu devo solicitar realmente o antimileriano para ajudar nesse diagnóstico da insuficiência ovariana prematura? Então, Icaro, isso é uma novidade também desse guideline. Ele não falava do antimileriano antes. Na verdade, dos últimos guidelines de endofeminina, o antimileriano está aparecendo, como foi no caso da SOP, né? E aqui ele aparece também com uma participação assim, bem coadjuvante, né? Que seria o quê? Aquela paciente que eu estou com dúvida diagnóstica. Né? Vou dar um exemplo. Aquele exemplo que eu dei do FSH de 20 e 21. Aí eu repeti para ver se confirmava o diagnóstico 4 a 6 semanas e veio, sei lá, 23. Né? Você continua na dúvida. Então, assim, na dúvida diagnóstica, o hormônio antimileriano, ele pode ser dosado para ajudar no diagnóstico,
já que a gente espera que sejam níveis bastante reduzidos numa mulher com IOP. Agora, aí vamos pelo mesmo problema de sempre com o hormônio antimileriano. Qual o ponto de corte, né? Então, não tem um ponto de corte bem estabelecido, embora no texto, não tem na recomendação, né? Um ponto de corte. Mas no texto, quando você lê, os autores citam trabalhos que mostrou que um hormônio antimileriano abaixo de 0,25, né, poderia aí servir para o diagnóstico de IOP, embora eles comentam, o FSH acima de 25 ainda seja superior ao hormônio antimileriano abaixo de 0,25. Vê que é tudo 25, né? Mas, assim, precisa de mais trabalhos para validar o ponto de corte. Não dá pra gente bater o martelo e dizer que o ponto de corte é esse. Muito bem. Uma vez que a gente consiga fechar esse diagnóstico, a gente parte para um outro ponto, que é definição da causa, da etiologia. E aí a gente tem um problema. Porque a gente vai para a literatura e mais que 70% dos casos de IOP ficam com um diagnóstico de idiopático, né? Isso. Discute-se que isso talvez aconteça pela dificuldade de acesso a testes genéticos, por exemplo, mas o fato é que a maioria das mulheres ficam como IOP idiopática. Mas existem causas que são bem conhecidas e estudadas, como, por exemplo, iatrogênica, né? A mulher que fez oforectomia, radioterapia, quimioterapia, e nesses casos a etiologia ela é muito evidente durante a avaliação. Isso. Mas, por exemplo, há outras causas como síndrome de Turner, X frágil, causas genéticas ainda pouco estudadas, pouco descritas e também oforite autoimune. Então vamos colocar aqui para o pessoal qual é a sequência de exames que a gente vai solicitar para tentar chegar, pelo menos tentar, na etiologia da insuficiência ovariana prematura. Então, a primeira coisa, se na história clínica já houver uma causa iatrogênica definida, definiu. Certo. Né? Você já sabe ali que é uma causa iatrogênica. Inclusive, em algumas situações, por exemplo, fez oforectomia bilateral. É óbvio que nenhum FSH precisa ser solicitado. Né? A mulher tem menos de 40 anos, ela tem IOP de cara. Né? Então, a história clínica fala a favor de causas iatrogênicas. Não tem nenhuma causa iatrogênica, radioterapia, quimioterapia, cirurgia, na história clínica. Aí a gente tem que pensar nas causas não iatrogênicas mais prevalentes, que seriam as causas genéticas. Certo? Entre as causas genéticas, as duas principais que você já citou, Turner, que é uma alteração cromossômica, e X frágil, que é uma mutação genética. A mutação genética mais associada a IOP. Então, a primeira coisa que você vai solicitar é a investigação para essas duas doenças. Toda mulher com IOP você deve solicitar um cariótipo e deve solicitar pesquisa do X frágil. Solicita a si mesmo, gente. Solicito pesquisa do X frágil. Que aí vai ver se essa mulher tem a pré-mutação do gene do X frágil, né? E é a pré-mutação que vai causar IOP. Certo? Então a sequência é essa. Isso não mudou em relação ao guideline anterior. Já era orientação sempre pedir esses dois exames para toda mulher com IOP. Aí vem uma novidade. Porque aí deu negativo. Né? No guideline anterior, deu negativo essas duas causas genéticas, a gente já partia direto para investigar a causa autoimune. Agora não. Eles dizem o seguinte, se você tiver disponível, coisa que infelizmente na maioria das realidades, incluindo a nossa, não vai ter, você deve fazer um teste genético adicional, que é um sequenciamento de nova geração, ou seja, sequencia o DNA inteiro da mulher e vê se acha ali uma causa genética, porque existem muitos genes associados a IOP. Existem muitos genes cuja mutação isolada vai causar IOP, existem muitas síndromes genéticas raras associadas a IOP, né? E não à toa a prevalência de IOP idiopática está meio aí caindo de 90% para 70%, porque está sendo feito mais testes genéticos, está se descobrindo mais causas genéticas e isso muda. Muda, por exemplo, até a questão de aconselhamento genético, né? Então, é algo importante. Sim. Então, por isso que a diretriz coloca. Se tem disponível, o próximo passo, depois de um cariótipo e uma pesquisa de X frágil normais, seria um sequenciamento de nova geração. Agora, não tem disponível, ou fez e deu tudo negativo, afastou mesmo causa genética, aí você vai para o próximo passo, que é investigar a causa autoimune. Então, você vai pensar no oforite autoimune e, para isso, você vai solicitar o anticorpo anti-21 hidroxilase. O mesmo anticorpo que a gente pede para a doença de Addison. Certo? Não à toa, existe uma correlação muito forte entre oforite autoimune e doença de Addison. Se você solicita um anticorpo anti-21 hidroxilase, ele vem positivo, é oforite autoimune, e você tem a obrigação de afastar a insuficiência adrenal. Tem que dosar pelo menos um cortisol basal para afastar a insuficiência adrenal. Fez um anticorpo, veio negativo, não precisa mais repetir ao longo da vida,
exceto se ao longo da vida aparecer sinais e sintomas de insuficiência adrenal. Perfeito. Certo? Uma mudança em relação ao guideline anterior. O guideline anterior orientava que nessas situações você solicitasse também anti-TPO. Pensando na situação de que é um marcador de autoimunidade. Só que tem vários problemas aí. Primeiro problema. Toda Muito mulher... comum. Primeiro é muito comum. Na população geral, anti-TPO positivo é muito comum. Então você, diante de uma mulher com IOP, um anti-TPO positivo, você dizer, é uma oforeite autoimune? Não dá para falar isso. Segundo, que doenças autoimunes na mulher com IOP é muito comum, independente se é a oforeite autoimune ou não. Qualquer etiologia de IOP tem uma associação grande com doenças autoimunes. Ninguém sabe muito bem o motivo, talvez pelo hipoestrogenismo, aí altere de alguma forma o sistema imunológico dessa mulher. Né? E doença autoimune tiroidiana está entre as principais. Sim. Tanto o guideline diz, toda mulher com IOP deve dosar TSH, independente da etiologia. Mas anti-TPO só vai ser solicitado se o TSH estiver alterado. Então, não vai mais pedir anti-TPO pensando num diagnóstico de euforite autoimune, certo? E anticorpo anti-ovariano, que existe anticorpo anti-ovário, eles têm uma acurácia pior que anti-21-hidroxilase. Certo. Então, anti-21-hidroxilase ainda é o principal. Perfeito, fica um fluxograma bem montado aí. Quando você fala sobre a prevalência de condições autoimunes na mulher com IOP, basta lembrar, por exemplo, que Turner, que é uma das principais causas genéticas, também tem uma alta prevalência de condições autoimunes. Exatamente. Né? Se de repente o colega não tem acesso ao teste genético, mas consegue fazer antes, por exemplo, um anti-TPO, pode dar um diagnóstico equivocado de IOP autoimune. Pode ser um na Turner. verdade era algo genético. Isso. Então é esse fluxograma. Diagnosticou IOP, cariótipo, pesquisa X frágil para todas, negativo, sequenciamento nova geração se estiver disponível, negativo se não tem, anti-21-hidroxilase. Perfeito, muito bem definido até aqui o que é IOP e como é que a gente faz o diagnóstico dessa condição e chega na sua possível etiologia. Mas falta discutir alguns pontos. Quais são as repercussões da IOP? Como é que a gente trata, como é que a gente faz a terapia hormonal nesses casos e o acompanhamento, o monitoramento dessas mulheres? Se você quiser conferir a versão completa do nosso videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers, eu e o professor Eric Trovão, te esperaremos por lá.